Como eu faço para saber a vontade de Deus? Essa é uma pergunta bem comum que todos nós nos fazemos, não é mesmo? No dia a dia, nas dúvidas que a gente tem, nos desejos que a gente tem para o nosso futuro, ou para as coisas imediatas, para as coisas da semana que vem, para as escolhas talvez até no supermercado. Como eu sei que eu tô escolhendo para mim algo que Deus também escolheria para mim? Acho que a primeira resposta que eu daria, não sei se seria numa ordem de sequência, a primeira, sei lá, o item mais importante, mas uma das coisas que eu tenho como base de como saber qual é a vontade de Deus são as escrituras sagradas. Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia é a maior revelação da vontade de Deus. Na Bíblia a gente contempla do Gênesis ao Apocalipse um Deus eterno que tem vida nele mesmo, que criou todas as formas de vida, porque é amor, e o amor que não é agir pelos próprios interesses, mas é agir em favor do outro, é a única fonte da vida, porque não pensa em si e pensa no outro, age pelo outro. Então só um Deus que ama é capaz de criar. Só um Deus que cria é capaz de amar um amor genuíno, um amor desinteressado. E para mim começa por aí. E aí do Gênesis ao Apocalipse a gente vê que esse Deus ele foi mal interpretado, que ele foi vítima de acusações antes desse planeta e desse sistema solar existirem. A gente vê que ele elaborou um plano para revelar evidência do seu caráter de amor e do seu caráter bondoso. E a maior evidência delas é que uma dessas divindades, a pessoa de Jesus, nasceu como um ser humano, viveu como um ser humano, uma vida de amor e serviço, e essa vida ela culmina com a morte num ato de entrega, um ato supremo de entrega. Ele se entregou tanto pelo outro ao ponto de não negar a própria vida, de não reter a própria vida. E ele nos ensina exemplo de vida, e ele também é o remédio para essa infecção do egoísmo que nós temos no nosso caráter, que nos impede de fazer o bem, sendo que a gente deseja tanto fazer o bem, na maioria das vezes, mas sai mal. A gente quer fazer o bem, mas nem sempre é isso que sai. E esse mesmo Jesus, ele deixou promessas de que um dia vai voltar, resgatar a humanidade e vai instituir um reino de paz e amor. Eu resumi muito para você. 1.600 anos de escrita, de texto, e praticamente quantos mil anos de planeta Terra? 6.000 para 7.000 anos, eu não estou muito familiarizada. Não lembro muito bem agora para te dizer. Que é a narrativa bíblica, né? De quando o planeta, não exatamente de quando o planeta Terra surgiu, mas de quando surgiu a vida na Terra, até os dias de hoje, passando por esse evento que foi o nascimento de Jesus e a vida dele aqui, a vida e morte dele aqui nessa terra. Então, eu parto daí. Foi assim que eu parti daí, do conhecimento da Bíblia. Mas esse meu ponto de partida na minha infância, ele não veio só do conhecimento da Bíblia, ele veio também com uma família, que embora fosse uma família com problemas e dificuldades, um casamento em crise que acabou em divórcio, um pai violento, agressivo e violento até fisicamente, não só verbalmente. Eu via lampejos desse amor na forma como minha mãe cuidava de nós e até mesmo na forma como meu pai muitas vezes cuidava de nós. Embora, apesar da imperfeição que é mais evidente na pessoa do meu pai, da imperfeição também na minha mãe, e eu parti daí. Já criança, minha mãe me ensinou muito a orar e a orar para esse Deus como um recurso para nos dar vida plena a cada dia, um recurso de discernimento, um recurso de saúde, um recurso de
cura em momentos de enfermidade. E eu comecei a praticar oração desde muito pequena. Então, eu acho que a gente junta esses elementos, o conhecimento da Escritura. A gente precisa, quando a gente faz essas perguntas em nossa mente, o que é melhor para o meu futuro? O que é melhor eu comer? O que é melhor... Será que esse namorado é uma pessoa boa para eu me casar? Esse tipo de pergunta, a gente precisa de uma estrutura para responder. E essa estrutura, ela se baseia em 3 princípios. No conhecimento, na experiência que a gente tem. Contudo, nem sempre a nossa experiência ela é confiável. Por exemplo, no caso de escolher um bom marido para me casar, se eu fosse me basear na experiência da minha mãe, eu teria feito uma péssima escolha. Mas também a experiência pessoal, ela passa pelos relacionamentos interpessoais que a gente tem. Não somente o nosso relacionamento familiar, mas relacionamentos com outras pessoas. E tudo isso é recurso nesse estoque que a gente chama de experiência de vida. O outro pilar em que eu baseio as minhas decisões é as Escrituras, é a Bíblia, o que Deus tem a dizer a respeito do casamento, a respeito do que Ele deseja para o futuro. Deus criou a família, Deus não criou, Deus se importa com as famílias. Eu vejo evidência disso nas histórias da Bíblia, de que Deus supre alimento para famílias em dificuldade, ou eu não vejo evidências disso nas histórias da Bíblia. Jesus se importava com as famílias, Jesus teve família, Ele cuidou da sua mãe, ele cuidou dos que estavam perto dele. E assim eu vou extraindo do texto bíblico os princípios. E além disso, bom, claro que tem frases na Bíblia que deixam a gente sem dúvida nenhuma. Por exemplo, ame ao próximo como você ama você mesmo. Poxa, então quando eu vou buscar um marido, no caso do exemplo que eu mencionei, será que eu vou buscar... Esse vai ser um dos filtros, por exemplo, né? Se eu for pegar o prisma das Escrituras, será que ele me ama a despeito de si mesmo? Será que ele está disposto a abrir mão dele mesmo por mim? Eu vejo isso no comportamento do meu namorado, no exemplo que eu estou mencionando. E aí outro pilar no qual eu baseio as minhas decisões são as descobertas científicas que amparam o conhecimento bíblico e o conhecimento e a experiência pessoal. Por exemplo, se eu penso no exemplo referido à escolha de um bom marido. O meu pai, ele foi um bom marido para minha mãe? Sim ou não? Por quê? Então, quais as características que eu vou buscar num marido para mim? O que a ciência fala sobre comportamento? Por que meu pai não foi um bom marido de acordo com o que a psicologia, o que a psiquiatria revela, sabe? A gente vai fazendo assim um combinado. Mas isso, para mim, isso é a base, isso é o alicerce. Mas agora, eu quero falar um pouquinho para você num outro vídeo, porque o IGTV, ele só permite 10 minutos de gravação, né? Como você deve saber. E eu quero falar um pouquinho de uma forma mais empírica de como que eu faço esse jogo de perguntas e respostas com Deus. Eu quero ressaltar que Deus não é um guru à tua disposição. Bom, acho que